Fala aí, pessoal, salve, salve, torcida tricolor, uma excelente quarta-feira para você que já tá ligadinho, ligadinha aqui no canal do Lessa nesta manhã. Para você que tá assistindo o vídeo pela manhã, vai ter gente que vai assistir só à noite, mais um dia de cobertura aqui em Quito, no Equador, fazendo bastante frio. Fluminense ontem realizou o primeiro treino aqui em Quito, no CT do Independiente Del Valle, e hoje vai ser um dia importante, porque iremos até o CT acompanhar o segundo e último treino do Flu aqui em Quito, antes dessa partida contra a LDU. E já é véspera do primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Já dá para dizer que amanhã a bola vai rolar lá no estádio Casablanca. O jogo às 7h30 da noite aqui no horário de Quito e às 9h30 da noite, horário de Brasília. Então teremos certamente um dia bastante movimentado. O técnico Fernando Diniz vai definir o time titular e aí saberemos, portanto, se Keno voltará normalmente ao time após se recuperar desse problema que o tirou dos últimos jogos do Flu. Acho que é a principal dúvida aí e o principal ponto de preocupação, se não de toda a torcida, de uma parte pelo menos. E eu vou começar aqui esse vídeo falando de Campeonato Carioca, porque o Fluminense está matematicamente classificado para a semifinal do Campeonato Estadual. Fluminense e Flamengo, na verdade, né? Os dois com 21 pontos, o Flamengo ganhou o Boa Vista ontem e acabou tirando a liderança da Taça Guanabara, pelo menos momentaneamente, das mãos do Fluminense. Lembrando que teremos nada mais, nada menos que um Fla-Flu no próximo final de semana que pode mudar essa situação. Porque esse jogo ele fica muito importante, principalmente para quem valoriza o título da Taça Guanabara, né? E eu acho sempre muito importante. Ganhar a Taça Guanabara é muito bom, o tricampeonato da Taça Guanabara, ainda mais deixando o Flamengo na vice-liderança, e até porque isso pode impactar diretamente, pode não, vai impactar diretamente nos confrontos de semifinal. Tem gente que prefere logo um clássico, pegar, por exemplo, o Vasco, eliminar o Vasco numa semifinal. Tem gente que, não, pô, melhor pegar o Nova Iguaçu se o Nova Iguaçu avançar. Cada um tem uma visão sobre isso. A situação do Botafogo é bastante complicada, a gente está a 2 rodadas aí, o Botafogo vai brigar, acho que principalmente aqui com o Vasco. O Nova Iguaçu está numa situação muito confortável, precisando apenas de uma vitória contra a Portuguesa ou Volta Redonda para garantir vaga na semifinal. Então é bem possível que ou Vasco ou Botafogo, um desses dois, vai acabar ficando de fora da Taça Guanabara. No momento, eu apostaria no Botafogo até pela questão emocional, né? Ter tomado aquela virada, tomado 4 gols do Vasco. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessas últimas 2 rodadas, porque agora o que está em jogo para o Fluminense é o título da Taça Guanabara e a definição, portanto, do adversário na semifinal do Campeonato Estadual. E ontem o GE publicou uma matéria através do Marcelo Neves, dando conta de que o Fluminense contratou uma dupla colombiana que atuou no Campeonato Sul-Americano Sub-17, 2 jogadores que passaram por um período de testes em Xerém e vão permanecer no clube. O zagueiro Oliver Mosquera e o atacante Juan Palacios, ambos de 17 anos, eles chegam para reforçar o time Sub-20. O Fluminense está aguardando a dupla completar aí 18 anos para que eles possam dessa forma assinar contrato. Os dois têm passagem por seleções e chegaram a disputar o Sul-Americano Sub-17 no ano passado. Mosquera e Palacios estavam no Rojo, um clube formador da Colômbia que não tem futebol profissional. Eles passaram por um período de teste em Xerém, como eu disse, foram aprovados e aí receberam a notícia de que vão ficar no Fluminense. Esse aqui é o Juan Palacios. Esse é o tipo de movimento, gente, que eu gosto bastante. É ir além do óbvio, né? É um trabalho do scout ali, de pesquisa, de mapeamento. Eu acho muito interessante, principalmente na Colômbia. Esse Rojo, esse clube, por exemplo, é um time que está ali só para formar jogador. Então você imagina a quantidade de talentos que tem no futebol colombiano e em outros países também, mas o futebol colombiano certamente tem muitos jogadores com potencial e que você pode ir lá e trazer para a base, para já se adaptar ao clube, para já conhecer o clube e quem sabe chegar no profissional e você ter uma surpresa, um novo John Arias, por exemplo. Claro que esse é sempre o melhor cenário, nem sempre isso vai acontecer. Mas eu acho assim, um trabalho, esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, perdão, muito interessante.
porque você corre um risco muito pequeno, cara. E você não tem que fazer um investimento alto, você não tem que fazer um investimento pesado, são jogadores jovens que podem chegar aqui, né? Se o clube identificou que eles têm condições de permanecer, podem performar aqui e no futuro dar um lucro absurdo. Se não der certo, se por acaso não tiverem potencial para performar no profissional, beleza, o Fluminense não vai ter levado um grande prejuízo por isso e eles vão seguir a carreira em outro lugar. É a mesma lógica que eu aplico para os moleques que vêm de Xerém. Né? Esse tipo de jogador é muito importante a gente ter um pouco de paciência e de calma, porque nem todo mundo tem o mesmo tempo de maturação. No futebol, então, a gente vê isso o tempo inteiro. Então vamos aguardar para ver esses moleques se eles possam chegar e, portanto, terem sucesso aí na equipe sub-20 tricolor. Vou falar um pouco agora sobre patrocínio master. Ontem eu gravei um vídeo aqui mais cedo sobre a notícia que foi publicada pela coluna do Rodrigo Matos, lá no UOL, e foi uma informação que posteriormente acabou sendo negada pelo Fluminense através de nota oficial. Acho que todo mundo já deve ter visto essa nota oficial. Para quem não viu, o Fluminense diz aqui que não firmou nenhum contrato, nenhum acordo de patrocínio master. O clube possui contrato em vigor com a Betano, com quem nutre relação de respeito mútuo. O Fluminense está atento à valorização de sua marca e da dinâmica no mercado, que se valorizou, tendo recebido contato de empresas do mesmo ramo com quem tem mantido negociações. Reafirmamos o compromisso de buscar o melhor para o clube com responsabilidade e integridade. Bom, vamos lá. Porque ontem já teve muita gente dizendo: ah, o Fluminense desmentiu, tá vendo? Vocês ficam aí falando. Gente, primeiro, nota oficial de clube é um pronunciamento que vem em algumas situações bem específicas, geralmente para tentar colocar panos quentes em alguma situação. Nesse caso aqui, o motivo é evidente. Foi o que eu disse no vídeo de ontem. O Fluminense ele tem contrato com a Betano. Ele estampa a marca do Betano, vai entrar em campo na quinta-feira com a marca da Betano. Como é que vai confirmar uma negociação? Como é que vai assinar um novo contrato se tem um em vigor? Toda essa negociação que está sendo feita, ela vem sendo conduzida de maneira muito correta com a Betano, que é um parceiro, que vem sendo um parceiro que foi muito importante no momento difícil, de pandemia e tal. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, essa situação está sendo construída de uma forma em que essa relação ela não será abalada. Se o Betano rescindir com o Fluminense, vai rescindir amigavelmente e o Fluminense vai assinar com uma nova empresa. Por exemplo, nesse caso específico da nota oficial, recentemente, não faz muito tempo, o Fábio Azevedo, que é jornalista, publicou que o Fluminense tinha acertado com a Superbet. O Fluminense não negou oficialmente desta forma. O que eu tenho de informação, e aí eu apurei isso depois, né, de eu ter publicado o vídeo de ontem. Então é uma atualização. Uma pessoa entrou em contato comigo, que é do mercado, que conhece muito desse mercado, e falou: olha, ô Vitor, de fato, o Fluminense está fechando com a Superbet, e a informação que eu tenho é que o contrato é em torno de 40 milhões de reais. Já está tudo muito bem encaminhado, está tudo muito bem acertado, mas está assinado? Como é que vai assinar? Tem um contrato em vigor. É isso que eu não sei se nesse caso tem como assinar um pré-contrato, não sei se é o caso. O que eu sei é que essa situação está muito bem avançada, como eu vim informando para vocês há algum tempo. E o que eu tenho de novidade agora é que esse contrato gira em torno de 40 milhões de reais. Ou giraria, enfim, se realmente for assinado, depois da Betano rescindir o contrato com o Fluminense. Só que aí o que a gente tem que levar em consideração é o que está dentro, o que está embutido nesse valor. Porque a Betano tem contrato até o final do ano que vem. Renovou em 2022, por 3 anos. E tem uma multa contratual que certamente é considerável pelo tempo que tem de contrato. Tem contrato a gente está falando de quase 2 anos aí. A gente está em fevereiro ainda. Então a multa é bem considerável. Esse valor, ele contempla já a multa que o Fluminense vai ter que pagar a Betano? Porque se for isso, esse valor automaticamente seria reduzido. E quanto é essa multa? 10 milhões?
15 milhões, então a gente tiraria 5 milhões de reais a cada ano dos 3 anos de contrato, porque a princípio o acordo com a Superbet seria de 3 anos de contrato. São as informações que eu tenho no momento sobre isso. O acordo está praticamente selado, mas o Fluminense não vai se manifestar. Nas vezes em que eu entrei em contato, quase todas as vezes que eu entrei em contato com o Fluminense para falar sobre isso, o clube falava: não, a gente não pode comentar esse tipo de negociação. Então, a informação que eu tenho para passar para vocês é essa. Aí depois, no segundo passo, a gente vai tentar buscar mais detalhes para tentar entender melhor esse cenário como um todo e saber exatamente o quanto vai cair na conta do clube. Para mim, esse valor coloca o Fluminense ali numa situação muito positiva em termos de mercado, em termos de patrocínio e marcha no futebol brasileiro, ficando atrás apenas de quatro clubes que fazem parte aí das 5 maiores torcidas do Brasil. A gente tem Corinthians, o Palmeiras tem os maiores patrocínios, o Corinthians, Flamengo e Palmeiras, que não é uma casa de aposta, a dona da empresa é presidente do Palmeiras, viria o São Paulo em quarto e o Fluminense viria ali logo atrás. Então tá bem dentro do que hoje é a realidade do mercado do futebol brasileiro. Repito, se tudo for assinado, acertado, bonitinho e em breve anunciado, se as coisas acontecerem como o esperado. E uma outra informação que eu já ia esquecendo aqui de passar para vocês é que a Superbet ela se recusou a assinar com o Vasco. Aí eu não sei qual foi a ordem aí. Se o Vasco foi até a Superbet, porque o Vasco está no mercado desesperado para arrumar um patrocinador master, porque rompeu com a Pixbet, achando que ia fechar com a Estrela Bet e a negociação melou. Então o Vasco está desesperado. Eu não sei se o Vasco foi até a Superbet ou se a Superbet também em algum momento conversou com o Vasco. O que eu fiquei sabendo, que eu apurei, é que a Superbet não aceitou colocar o dinheiro que pretende colocar no Fluminense no Vasco. Por algum motivo, eu não sei quais os motivos. Certamente a empresa levou em consideração a projeção que o Fluminense terá nessa temporada, no ano que vem, disputando o Super Mundial, o time forte que está sendo montado. Enfim, eu não sei quais as justificativas, os motivos exatamente. O que eu sei é que o Vasco está pedindo um valor em torno de 45 milhões de reais ao mercado e até agora não conseguiu isso. E a Superbet ela não quis colocar no Vasco o dinheiro que pretende colocar no Fluminense. Essa é a informação que eu tenho. Tem questões burocráticas, como é que vai se dar essa rescisão, qual vai ser a multa, né? Enfim, tem uma série de coisas que estão sendo discutidas. O Fluminense, por exemplo, uma das empresas que entrou em contato com o Fluminense recuou um pouco devido a essa questão da multa, né? Porque tem que arcar com essa multa. Então, enfim, são muitos detalhes envolvidos nesse tipo de negociação. E a qualquer momento, assim que eu tiver novas informações, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom, galera? Cara, ontem muita gente perguntando, curioso sobre altitude, se eu tô sentindo altitude ou não. Hoje eu senti, ontem na verdade, né? Fui subir uma ladeira, a gente foi comer, saiu para comer aqui à noite, e aqui em Quito é impressionante, você anda 9 horas da noite na rua, parece que é 2 horas da manhã, não tem mais ninguém na rua. Assim, doideira, assim, é muito estranho. O pessoal vai para casa muito cedo. Eu não sei se é consequência dos problemas aqui no Equador, mas enfim, a gente foi e descemos uma ladeira e na hora de subir, meu amigo, começou a faltar ar, o coração acelera, assim, um cansaço excessivo, sabe, pela caminhada que a gente estava tendo, que não era nada absurdo. Foi a primeira vez que eu senti de fato, porque antes eu não tinha andado distâncias longas, não tinha esforçado muito e tal, então foi a primeira vez que eu senti de fato o efeito da altitude e realmente tem uma diferença muito grande para aquilo que a gente está acostumado. Vamos ver aí com o passar dos dias. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal, o link para Mais Ágil, para você que ainda não conhece a Mais Ágil, se tem alguém que ainda não conhece e principalmente se você deseja antecipar o seu fundo de garantia, que está lá, aquele dinheiro que está preso lá no seu FGTS, você não tem como mexer nele, a Mais Ágil antecipa essa grana e coloca na tua conta, com pouquíssima burocracia, vai ter uma equipe lá pronta para te atender, te explicar como que funciona, as regras, valores, enfim, tudo mais, tem tudo lá, vai ter
Vai ter uma galera super especial lá para te atender, beleza? Só entrar em contato através desse link na descrição do vídeo. Tamo junto, fique ligado que ao longo do dia voltamos com muito mais conteúdo aqui de Quito. Esse link na descrição do vídeo. Tamo junto, fique ligado que ao longo do dia voltamos com muito mais conteúdo aqui de Quito, no Equador.